Pode Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Pode cuidar, pode cuidar, pode cuidar, pode cuidar. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Pode Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Neste episódio, vamos falar sobre o Setembro Amarelo e a importância de cuidar da nossa saúde mental. Convidamos o psiquiatra Lindenberg Bragança, médico credenciado do nosso plano de saúde, para conversar conosco sobre o tema. Olá, doutor Lindenberg, gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade em participar conosco deste episódio. Antes de a gente começar, queria pedir ao senhor que se apresentasse aos nossos ouvintes e fizesse um breve resumo sobre a sua experiência e vivência na psiquiatria. Meu nome é Lindenberg Bragança, eu sou psiquiatra de criança e adolescente, também atendo adultos. Eu trabalho há muitos anos no consultório, entrei para a Petrobras como credenciado bem no início da década de 90 e estou até hoje. Na Petrobras eu faço trabalho como psiquiatra clínico, quer dizer, a parte de medicamentosa, e também faço trabalho com psicoterapeuta. Minha formação em psicoterapia, uma formação em psicanálise em grupo, que me dá um subsídio para ser terapeuta. Tá? Sempre quis trabalhar só com criança, mas eu confesso a vocês que quando eu comecei era muito difícil as mães aceitarem, os pais, de modo geral, levar os filhos ao psiquiatra, né? Aquele estigma de que meu filho não é maluco. Bom, enfim, então a minha experiência com a psiquiatria, já trabalhei em instituições de internação, já trabalhei em instituições só de ambulatório, e atualmente o meu trabalho que eu faço é junto à Faculdade de Medicina Sousa Marques, onde eu sou médico psiquiatra que dá aula prática para os alunos de 4º ano e 6º ano na área infanto-juvenil. E atualmente participo da ABNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, na qual tem também os profissionais afins. A gente faz sempre congresso, atividade ligada à área infanto-juvenil e adulto-jovem. Tá? Eu também sou um voluntário de uma instituição chamada SUAVE, que atende crianças com autismo e crianças com TDAH. Há mais de 20 anos que eu sou voluntário nessa ONG. Essa é a minha atividade. Mais uma atividade aqui no meu consultório, onde eu estou falando com vocês. Então, já que estamos falando sobre o Setembro Amarelo, né, esse mês a gente tem feito vários posts nas nossas redes sociais sobre saúde mental, em apoio ao Setembro Amarelo e à campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Nesses posts, a gente enfatiza o acolhimento, a empatia, estimula que as pessoas se disponham a ouvir e apoiar, sem julgamentos, quem precisa. Em que situações um ombro amigo é suficiente e quando é necessário buscar ajuda especializada? O senhor concorda que pedir ajuda é um ato de coragem? Se a pessoa tem um processo que desencadeia nele e mostra que ele tem um transtorno depressivo, muitas das vezes o cuidado está aí. Então, quando a pessoa fala da vontade de morrer, sumir, desaparecer, uma das coisas que a gente tem que preocupar, e preocupar seriamente, não é uma brincadeira, porque é uma coisa muito séria, é você tentar dar esse ombro amigo que você falou, você dá todo o apoio, e essa pessoa precisa de começar um tratamento. Ela precisa de começar um tratamento, não só psiquiátrico, mas também em psicoterapia, em psicologia, para dar um apoio sustentado em função das motivações que está levando a pessoa a isso, para ela poder saber lidar melhor com essa questão. A medicação vai aliviar os sintomas, a angústia, a tristeza, a depressão, às vezes a insônia, etc. Mas ela precisa do apoio psicoterápico para que ele possa sair e aprender a lidar com essas dificuldades. Eu ia pedir justamente para o senhor esclarecer para os nossos ouvintes essa diferença entre atendimento psiquiátrico e psicológico, em que cada situação, cada um deles é indicado. E se o ideal é que ambos andem lado a lado, sabe? Exatamente. Eu, por exemplo, quando a gente pensa em criança e adolescente,
A gente sabe que o tratamento de criança e adolescente nunca é exclusivamente de um profissional. A gente pensa sempre num atendimento multidisciplinar. Quanto menor a criança, mais vezes você vai precisar, talvez, se ele está com dificuldade na escola, se ele tem um problema com matemática, uma descalculia, ou até um transtorno de ansiedade frente à matemática, ele precisa não só da medicação para ajudá-lo, como ele precisa, por exemplo, de um psicopedagogo especializado em descalculia e mais um psicólogo para trabalhar o lado psicológico dele. Então, a associação trabalho-psicólogo é o lado mental, trabalho do psiquiatra é o lado medicamentoso para aliviar os sintomas do mental. Se eu estou depressivo, eu estou mentalmente depressivo. Eu preciso da medicação que vai aliviar o meu sintoma e vai fazer um trabalho de terapia para lidar com aquela dificuldade da pessoa em relação às coisas que estão dentro dela. Tá? O que está levando ela a pensar, qual foi a motivação disso. Tá? E às vezes quando você escuta a motivação, pode ser essa. Por exemplo, uma criança chegou muito depressiva no ambulatório, lá na faculdade onde eu dou aula, e ela falou, eu estou triste e está muito difícil desde que meu pai morreu. É uma situação difícil. Tá? Você tem que reconhecer que dificilmente para um adulto, para um adolescente, uma pessoa mais idosa, talvez lidar com isso já é difícil, imagina uma criança de 9, 10, 11 anos. Então você precisa do apoio do psicólogo e precisa da medicação para aliviar esse desconforto da criança. Nessa questão da depressão, né, que a gente tem visto muito por aí como mal do século, né, eu acho que, pela sua fala, eu tenho a sensação, eu posso estar errado, se eu me corrija se eu estiver, que para a criança talvez seja até um pouco mais fácil de identificar, porque ela tem uma causa clara, como, por exemplo, a que o senhor citou de meu pai morreu e eu estou muito triste. Mas eu acho que, assim, para a gente, adulto, às vezes é difícil identificar, né? Porque as pessoas não percebem claramente esses sintomas e nem sempre conseguem identificar as causas. Qual seria, assim, o caminho que o senhor daria para nós adultos, né? Conseguirmos perceber e identificar essas causas? Eu já ouvi muita gente dizer que está num quadro depressivo, mas que não sabe dizer por quê, quando começou, sabe? Olha só, Elaine, pessoal que está me ouvindo. Na verdade, a pessoa que tem o transtorno depressivo, tá, não é uma coisa que vem decorrente de. Uma criança que chega com esse quadro depressivo, que foi decorrente da morte do pai, essa criança ela tem uma motivação que foi um marco na vida dela. Tá? Agora, tem crianças que chega no tratamento, ele não sabe explicar por quê. E a mãe fala que ele sempre foi uma criança assim, sabe, com a comissura da boca dele é sempre para baixo, sempre triste, ele não sorri, ele sempre foi assim. E às vezes tem mães que falam, eu achava que o meu filho fosse assim mesmo, não sabia o que fazer e tal, mas agora ele está falando que ele tem estado muito triste, muito depressivo. E aí, como? Né? A doença, o transtorno, não depende do fato que aconteceu. Essa criança que diz, eu estou triste, eu estou deprimido, estou com vontade de morrer, penso em morrer, porque eu perdi meu pai, isso é uma consequência. Agora, será que na consequência, nesse fator, nesse estresse tão grande na vida dele, um estresse tão forte como foi a perda do pai, será que não precipitou essa depressão que já existia nele? Então, isso que a gente tem que avaliar. Então, o trabalho para você aliviar com a medicação os sintomas, e o trabalho com o terapeuta. Se essa criança não tem uma depressão, mas é uma depressão reativa às circunstâncias, ele vai melhorar. E aí, nesse momento, algumas pessoas pensam que depressão tem cura. Não. É a depressão dessa criança, ela tem uma tendência a desaparecer quando ele conseguir, vamos dizer assim, organizar dentro da cabeça dele, através da terapia, e saber lidar com essa perda.
Então a diferença está aí. Um adulto, às vezes um adulto fala, eu não sei porquê, de repente eu comecei a ficar assim, sem ânimo para fazer nada, até as coisas que eu gostava, não quero mais sair, não quero mais encontrar com os amigos, não quero mais ver filme, série, não quero fazer nada, só quero ficar em casa. Isso é um sintoma, está indicando o processo depressivo. Se não existir um fator externo, ele está com um transtorno depressivo, que pode ter sido assim adiado o momento que ele surgiu. A pessoa não tem que ser depressiva na infância para ser depressiva em adulto. Muitas vezes, a partir da sua adolescência, a partir da sua, vamos dizer assim, sua condição de adulto jovem, pode ser esse momento que desencadeia. Porque ele estava conseguindo lidar com isso numa boa e de repente aparece. De repente aparece e muitas vezes chegam aqui pessoas falando que está com ansiedade. Quando você avalia, ele tem ansiedade sim, mas o que tem na base é o processo depressivo que precisa ser cuidado. Certo. E o senhor percebe que nesses quadros de ansiedade ou de estresse altíssimo, né, as pessoas ainda resistem a buscar atendimento médico, psicológico, acreditando que são situações corriqueiras, que todo mundo é estressado, que todo mundo é ansioso hoje em dia? Olha, eu acho que, na verdade, a minha experiência como psiquiatra, nesses anos todos, que já vai quase 50 anos, né? Eu acho, por exemplo, que hoje em dia é muito mais fácil a pessoa buscar um tratamento. Tá? Hoje as pessoas aceitam melhor ir ao médico. Mas existem muitas pessoas que têm essa postura que você falou, de uma resistência. Ou ele associa essa resistência a coisas assim, vamos sair com o pessoal, vamos tomar uma cerveja, que isso passa. Olha, dizer para você que a cerveja não ajuda, ajuda, só que ela traz outro problema, que vai acabar se tornando um alcoólatra, porque não é uma medicação, a pessoa só vai se viciar naquilo. Mudando um pouquinho de assunto, a gente está tendo novamente alguns casos de Covid, né? Que toda hora aparece uma variante nova. Queria saber como que o senhor avalia esse momento pós-pandemia. Por que eu pergunto isso? Porque durante a pandemia, várias pessoas enfrentaram medos, estresse, ansiedade, como falamos, né, anteriormente, aqueles famosos descontos na comida. Eu, por exemplo, engordei 30 quilos e estou aqui suando literalmente para conseguir perdê-los. Enfim, o senhor percebe que as coisas estão voltando aos eixos ou ainda há muito temor em função dessas novas variantes que estão sempre surgindo? Olha, aí você novamente a gente vai falar das pessoas que têm mais sensibilidade a algumas coisas e pessoas que são mais resistentes às outras. Né? Por exemplo, tem pessoas que durante o período do isolamento pelo Covid, que foi uma coisa seríssima em todo mundo, muitas pessoas precipitaram os seus quadros de ansiedade, passaram a níveis altíssimos e passaram a interferir na vida da pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que quando está num nível de ansiedade muito intenso, ele pode aliviar a ansiedade comendo mais do que deveria, enquanto que outros também não se alimentam de nada, não conseguem. Não É é só o verdade. tipo. Tem outros que não comem, outros que comem excessivamente. E a outra coisa é a questão do medo, né? O ser humano, ele passa por toda a sua vida, desde a infância, em várias etapas da vida, ele tem medos diferenciados. Desde o medo do bicho-papão, lá na infância bem pequena, até os outros medos na vida. Por exemplo, um adolescente. Pensa num adolescente com 15, 16 anos, 17 anos, tá? Em que ele é um momento muito difícil na vida do adolescente, tanto da menina quanto do rapazinho. Por quê? É o momento que ele vai decidir a vida dele profissional. Ele vai decidir, vou fazer faculdade disso, vou fazer aquilo. Ele tem que decidir, e muitas vezes é uma profissão que ele vai fazer para o resto da vida, salvo aqueles que conseguem chegar a um determinado ponto. Não é esse que eu quero, e muda de profissão, aproveitando que ainda é jovem, mas a maioria tem que decidir. Decidir a sua vida sexual, afetiva, decidir a sua questão religiosa, decidir as suas questões políticas. E isso tudo num período que você
quer mais é brincar, se divertir, você tem que decidir. E É muitas uma carga pesada, né? e nesse momento, algumas pessoas, devido a uma fragilidade no seu lado emocional, psíquico, ele pode adoecer. Então, é um momento muito sério. Por isso que eu falo que a questão do indivíduo, tá? Adoecer, muito comum a gente vê as questões do adoecer na pré-adolescente e adolescência exatamente por isso. O pré-adolescente, por exemplo, tanto a menina quanto a menina, está tudo bem, né? Tá brincando, não sei o quê. De repente, a menina menstrua. O garoto começa a ter os caracteres dele, masculino, a ejaculação. Os hormônios agem, ele começa a crescer. O corpo da mulher muda, né? O corpo do rapaz muda também, vem os bigodinhos, não sei o quê. E aí, tudo isso mexe muito. E algumas dessas pessoas, a mãe fala, não quer sair do quarto, ela fica lá no quarto o tempo todo. Isso são coisas que fazem. Assim, alguns chegam a dizer, o adolescente dorme mais, ele passa a dormir que nem um bebê, volta a dormir 18 horas por dia. É uma dificuldade que ele está vivendo e que, se ele não souber lidar, ele vai ficar isolado, sim. Muitos dos garotos, às vezes, são mais soltos, não tem nenhum problema de timidez, chega na pré-adolescente, ele fica extremamente tímido. Né? Ele, antes falava com as meninas, brincava com as meninas, agora virou adolescente, as meninas também, ele tem dificuldade de chegar nas meninas, falar com as meninas. E isso é uma coisa típica dessa fase de pré-adolescência. Aquela menina que não consegue lidar com a mudança no seu corpo, a questão do seio, a questão do quadril, né? É uma coisa assim muito comum. Meninas falam, eu estou engordando. E, na verdade, ela não está engordando. Uma adolescente de 15, 16 anos, ela não está engordando. Talvez é o quadril que, a partir dos 15 anos, todos nós sabemos, do ponto de vista médico, que a mulher começa a se preparar para a maternidade, para a gravidez. E o quadril amplia o espaço para isso, né? Então, a pessoa fica desesperada e tudo mais. Então, nós temos, assim, situações nesse período muito ruim. E além daquelas pessoas que sofrem bullying, que pode desenvolver uma ansiedade muito grande, um medo infundado de ir para a escola por causa do bullying, e esse bullying, quando não é denunciado pelo próprio indivíduo que sofre o bullying, e ser tanto na escola quanto em casa para ser resolvido, ele vai passar períodos tão intensos que às vezes pode precipitar um processo depressivo, ou pode se precipitar um processo até de TOD, transtorno opositor desafiador, que ele começa a socar e chutar todo mundo. A defesa, ele sai daquela condição de ficar submisso e começa a agredir todo mundo. Então, eu queria perguntar ao senhor também quais são os sinais comportamentais que despertam o alerta para a gente buscar essa ajuda profissional, né? Sinais que a própria pessoa pode perceber ou mesmo a família, os amigos mais próximos. Então vamos falar na depressão, por exemplo. O que você pode observar que uma criança pode estar com sinais e sintomas depressivos? A criança sempre fez todas as atividades dele, todas as brincadeiras dele, todas as coisas que ele mais gosta de fazer, videogames, celular, jogo, não sei o que e tal. Ele começa a deixar de fazer essas coisas. Ele fica adiando por fazer, ou às vezes abandona. Isso são indicativos sérios que ele está entrando no processo depressivo. No adulto, assim, mal comparando, né? Aquele adulto que adorava sair a festas, shows, eventos, enfim, que de repente se fecha num casulo e não quer mais sair de casa. Exatamente, quer dizer, esses são os indicativos que tem alguma coisa errada. Porque se você, por exemplo, está cansado, e você foi, né, no Natal, lá em São Paulo, aí depois você foi um pagode, depois você foi não sei aonde, aí você está cansado e você fala, não, esse final de semana eu vou ficar quieto em casa. Isso é diferente. Mas agora, eu quero a pessoa que aos poucos ela vai deixando de fazer as coisas que gosta, ou vai sair, os colegas falam, vamos ali no barzinho, vamos tomar um chopp, não sei o quê. Ele fala, não, hoje eu tenho que chegar mais cedo em casa. Só que ele chega em casa, em vez dele ficar com a família, ele vai lá e vai fazer alguma coisa que ele fique isolado. Ele não brinca mais com os filhos, ele não fala mais com a esposa e tal. Então começa a mostrar sinais que tem alguma coisa que não está legal. Quando você aborda,
naturalmente, tanto a criança, o adolescente, quanto o adulto, jovem ou adulto, ele fala, não é nada não, deixa eu quieto aqui, hoje eu estou querendo ficar quieto. Só que quando isso acontece, um dia, 2, 3, sei lá, 10 dias, não tem quem, olha, tem alguma coisa errada, você não é assim. Então, esses são sinais de que alguma coisa está acontecendo. Tá? Por exemplo, as pessoas viciadas em celular, por exemplo, né, desde pequena, desde criança até o adulto, são coisas, por exemplo, se ele, por alguma razão, não pode usar o celular, ele começa a tentar resistir, criar estratégia para usar o celular. Quando ele não consegue, ele pode ficar irritado. Tá bom, você ficou irritado. Agora, quando a manifestação não é só, né, como o garoto disse no atendimento para mim, mas se eu não usar o celular, eu vou morrer. Como se fosse uma questão de vida ou morte ele usar o celular. E não é. Então, no adulto, ele perde o prazer. A gente chama de anedonia, que é a falta de prazer das coisas. Ele perde o prazer de fazer as coisas. Isso é sintoma depressivo. Tá? A pessoa começa a falar que está tendo sono demais ou está tendo insônia, porque não é só insônia e nem só sono demais que indica, mas ela pode ter uma coisa ou outra. Ela pode estar aumentando o apetite, como ela pode estar perdendo o apetite. Então, cada pessoa é uma pessoa. Você tem que Sim. observar aquela pessoa que está com você e sendo avaliada, não pensar, a outra pode ser um parâmetro, mas não comparação. A insônia, eu vejo assim, ela muito ligada a quadros de ansiedade, né? De pessoas com aquele pensamento ininterrupto. Deitam, mas continuam pensando em todos os problemas do mundo e da sua própria vida, né? Exatamente. A insônia tem muito a ver com isso. Porque, por exemplo, você pode ter uma insônia dessa, que é aquela insônia que a gente chama assim, a insônia no início do sono. Né? Tem aquele outro que acorda várias vezes à noite, tantas vezes, às vezes não é nem para ir ao banheiro, tá? Nos dias mais frios. Ele acorda porque ele acorda e olha para o relógio e está lá, 3 horas. Acorda de novo, 4 horas. Acorda de novo, 5 horas. No dia seguinte ele está quebrado, ele está cansado, ele não teve um sono reparador, não teve um bom sono. Tá? Essa pessoa tem uma insônia intermitente. E tem aquela outra que às vezes 2, 3 horas da manhã, depois que dorme lá para as 11 horas, ele acorda e não consegue dormir mais, que seria uma insônia mais no final do sono dele, e a pessoa não consegue voltar ao sono. Então tem certas pessoas que você tem que cuidar desse sono para passar a ter um sono mais dentro do padrão. Um Isso aí é adulto, um sono reparador, né? exatamente, um adulto, ele precisa de dormir entre 6 e 8 horas no turno. Tá? Se ele dormir 6 e se sentir bem, ele pode ser aquele adulto e com 6 horas ele fica bem. Mas, por exemplo, o adulto que está dormindo 9, 10 horas, tem alguma coisa errada. Ele não precisa dormir isso e até não faz bem para a saúde, porque o coração fica na moleza, né? Ou seja, a pessoa no horizontal, o coração bate com muito mais facilidade. No vertical, ele tem que fazer mais força. Então, dormir bem para o adulto entre 6 e 8 horas. O adolescente, muitas vezes, ele prorroga um pouco. Ele, em vez de dormir 8 horas, ele vai dormir 10. Tá? Ou, às vezes, 12. Mas nunca 18, como um bebê. Ele tem que dormir, no máximo, 10 horas. O adulto jovem fica na faixa de 8 horas por noite. Dormir 8 horas é o suficiente. E aí ele vai criar toda uma atividade de vida. Se aquela atividade que ele tinha, de fazer academia, não sei o quê, dar uma corrida, dar bicicleta, e ele para isso do nada e não sabe explicar para você porque parou, alguma coisa está acontecendo. Fala. Perfeito. Eu queria saber se o senhor tem alguma dica para a gente deixar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo sobre cuidados que elas podem ter com a saúde mental. Olha só, a gente vive falando que a melhor coisa para a pessoa ter uma vida mental saudável é você ter a sua vida programada, mas não é uma rigidez, tá? Porque senão fica parecendo assim uma coisa meio robotizada. Você vai fazer isso, fazer isso. Não, não é assim que eu quero dizer. Estou falando que há necessidade que a pessoa tenha alguma coisa
programada. Por exemplo, se você não sabe o que vai fazer no final de semana, o final de semana muitas das vezes pode ser excelente, mas também pode ser muito ruim. Então, às vezes, quando o paciente fala que ele está começando a ter dificuldade, programar algumas coisas para ele, mesmo que não aconteça, a programação significa que ela tem que ser rígida, que vai acontecer. Então, a saúde mental depende de você sempre fazer coisas saudáveis, buscar ambiente saudável e fazer o que você gosta. Porque você fazer porque outro te empurra a fazer, ou outro faz a sua cabeça para fazer, você vai não ficar bem nessa situação. Então, sempre buscar a fazer aquilo que você gosta, criar hábitos positivos para você, não só hábitos alimentares, mas áreas de atividades que você gosta, organizar melhor o seu tempo. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um grave problema da questão das telas, né? Principalmente nas crianças e adolescentes. O que eu digo para as mães é o seguinte: a tela é legal, a tela é boa, a tela é produtiva em alguns aspectos, mas ela tem que ser organizada. Ele não pode ficar com a tela à vontade. Mesmo que ele tenha um celular, o adolescente, falar com ele: filho, não fique direto no celular. Faça alguma outra coisa para substituir pelo menos durante 1 hora, 2 horas por dia, ou 3, e você vai fazer outras coisas que não seja o celular. Então eu vou deixar o celular e vou para o notebook, eu vou para o computador. Não, vai fazer outro tipo de coisa. Vou para a televisão também não, é outra tela. São 3 telas que tem que ser evitadas. Então vai para a academia, ou vai para a natação, ou vai para um jogo de vôlei, de basquete, vai para uma luta que ele gosta, vai fazer uma coisa diferente para sair um pouco da tela. Tem que organizar, a família tem que organizar isso. Procurar coisas que te dão prazer, isso é muito importante. Às vezes o prazer pode ser até, sei lá, ir fazer um piquenique com o filho em algum local tranquilo, entendeu? Ou, sei lá, ir à praia, um local mais tranquilo, não tão isolado, para a gente não correr risco. A gente está vivendo uma cidade muito grande, os riscos estão aí, e a gente sabe disso. Então, uma coisa importante: o álcool, o fumo, tá? E as drogas, de modo geral, são aquelas coisas que dão prazer momentaneamente, mas trazem prejuízo no futuro. Todo mundo puder evitar isso é muito importante, tá? Então, eu acho que o álcool, se fosse uma coisa tão boa, como mostra na televisão, que está todo mundo rindo, feliz, eles não mostram o final da festa. O final da festa, vocês sabem, que a pessoa pode estar passando mal, desmaiada, vomitando, né, Fora a brigando, ressaca do dia seguinte, e né? fora a ressaca do dia seguinte. Então, acho que buscar coisa saudável é uma coisa. Fazer um churrasquinho, tudo bem. Tá? Agora, se a pessoa todo final de semana faz churrasco, vai trazer um outro prejuízo, vai aumentar o colesterol, vai aumentar a ureia dele, vai aumentar, que pode trazer outro. Cuidar da saúde é o bem maior que a gente tem. Na questão do suicídio, existe o telefone 188. Eu acho que passar para a pessoa, incentivar a pessoa a buscar esse recurso de ter alguém para te ouvir, isso é muito importante. Tá? Porque a pessoa lá do outro lado foi preparada para ouvir e conversar com a pessoa no desespero dela. Por exemplo, quantas vezes eu falo para o funcionário da Petrobras: mas o seu horário não termina às 6 horas, por que você ficou trabalhando até às 10 da noite? Não dá para deixar esse serviço para o dia seguinte, porque se ele vai trabalhar até essa hora e o trabalho não fica legal, ele não vai dormir legal. Eu acho que tinha que ser assim, como dizem os ingleses, né? Que são 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Aí o indivíduo vive bem, tranquilo. A gente tem que forçar uma barra para ser assim. E ainda tem, assim, tem esse pessoal que tem esse ritmo intenso de trabalho e que não para às 18 horas, como você falou, mas tem também aqueles que estão sempre empurrando para frente, né? Procrastinando. Também é um alerta de alguma questão? O que acontece é o seguinte: a procrastinação é um dos sintomas que está dentro do TDAH, tá? O déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade, e também tem a procrastinação impulsiva. Ela é mais comum você observar no adolescente. Por quê? O adolescente, a família já não fica muito em cima dele vai fazer o trabalho,
vai lá, senta aí, vamos estudar. Quando ele está na pré-adolescência ou na escola, não é ainda pré-escola, escola e depois pré-adolescente, a família está muito ali em cima. Então, ele não tem como procrastinar, porque a família cobra. Você falou que não tinha nada para fazer, não tem dever, não sei o quê, mas eu estou olhando aqui na sua caderneta, a professora colocou aqui que você tem que fazer pesquisa tal, pesquisa tal. Então, a mãe cobra. Quando ele chega na condição adolescente, né, aí já começa a embarrear a família, falar, não deixa o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu já sou grande, peraí, você está me tratando como se fosse criança. E a família se afasta, e aí começa a aparecer o problema da procrastinação. Não é que ele não faça, mas ele vai deixando para tão última hora, que às vezes ele faz. E eu já vi casos de mãe contar que ele envolve a família inteira fazendo aquela pesquisa que ele já podia ter feito desde o início do mês, e está fazendo. Que é para entregar na sexta, ele está fazendo hoje, quinta-feira. E aí envolve a família inteira, todo mundo pesquisando, recolhendo coisa para ele botar no trabalho. Não é que o trabalho dele não vai ficar bom, tá? O trabalho dele vai ficar bom. Mas ele teve um sofrimento muito grande, porque ele foi deixando para a última hora. E tem uma outra coisa que acontece em alguns quadros de TDAH, que é a questão do acordo. Ele vive fazendo o acordo e ele não cumpre o acordo. Tá? Ou seja, olha, professor, olha, meu chefe, eu não consegui terminar o trabalho, mas eu prometo você que de hoje até segunda-feira eu te entrego isso. E chega segunda-feira e não entrega de novo. Ele não consegue firmar o acordo, ele não consegue levar o acordo direitinho. Ele vai deixando, e as coisas começam a complicar na vida dele, profissionalmente e academicamente. Doutor Lindenberg, muito, mas muito obrigada mesmo pelo bate-papo. Eu acho que foi muito esclarecedor para quem tem filho, para quem não tem. Enfim, eu acho que quem ouvir vai se beneficiar muito de todo esse conhecimento que você passou para nós nesses minutos que ficamos aqui batendo papo. O senhor tem algum recadinho final? Para as considerações finais, que eu queria dizer o seguinte: suicídio é uma coisa séria. Suicídio, entendeu? É uma coisa muito séria. Muito séria. Uma pessoa que tentou a primeira vez tem que ser avaliada criteriosamente para ver se foi apenas uma coisa meio impulsiva ou se é uma coisa que está dentro dela programando para fazer. E eu queria agradecer essa oportunidade aqui de falar, dizer para vocês que uma das coisas mais importantes é a gente não ter pouco interesse quando alguém fala de suicídio ou que tentou suicídio. A automutilação é uma coisa que está sempre muito presente. E a pessoa que usa a dor para aliviar a dor da alma, como se diz aí no popular. Então, suicídio é uma coisa séria. Não brinque com as pessoas de suicídio. Não faça brincadeira, nem faça pilhéria. É uma coisa séria. Tem que precisar de cuidados. Pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser uma filha, um parente, quem quer que seja, que tentou ou está com ideação suicídio, caminha para o tratamento o mais rápido possível. E ela tem que ficar sob apoio todo o tempo da família. Era isso. Perfeito. E não cabe a nós julgar, né? Só apoiar. Apoiar, exatamente. Não esqueça que o telefone 188 pode ajudar bastante nessa questão. Tá ótimo, muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um Pode Cuidar. Aproveito mais uma vez para agradecer a participação do Dr. Lindenberg e a sua também, que nos acompanhou até o final. Eu fico por aqui, desejando sempre muita saúde a todos e muita atenção. Até o nosso próximo encontro.